Por que católicos rezam para Maria e não direto a Jesus? Muito bem, uma alegria muito grande estar com você hoje. Eu sei que muitos de vocês já passaram por uma situação assim. Você está numa conversa com alguém, talvez um colega de trabalho, um familiar, ou até um amigo que frequenta outra denominação cristã, e de repente vem aquela pergunta, às vezes com um tom de acusação, às vezes com genuína curiosidade. A pessoa olha para você e diz: por que vocês católicos ficam rezando para Maria? Por que não vão direto a Jesus, que é o único caminho? E você, naquele momento, sente um desconforto. Talvez você até saiba, no fundo do coração, que a sua devoção à Nossa Senhora é boa e verdadeira. Você cresceu rezando o terço, viu sua mãe ou sua avó aos pés de uma imagem da Virgem, e isso sempre trouxe paz. Mas na hora de explicar, as palavras não vêm. Você não sabe articular uma resposta clara. E fica aquela sensação ruim, como se a sua fé tivesse sido questionada e você não soubesse defendê-la. Pior ainda, às vezes a dúvida entra no seu próprio coração. Você começa a se perguntar: será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu deveria rezar só para Jesus? Será que a Igreja inventou essa história de Maria? Pois bem, hoje nós vamos resolver isso de uma vez por todas. Ao final deste vídeo, você vai entender, com base na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja e na razão iluminada pela fé, por que nós católicos não apenas podemos, mas devemos ter devoção à Santíssima Virgem Maria. E mais importante, você vai descobrir que ir a Maria não é um desvio do caminho até Jesus. É, na verdade, o caminho mais seguro, mais belo e mais fiel ao plano que o próprio Deus estabeleceu para nos salvar. Mas antes de responder às objeções, nós precisamos estabelecer uma coisa com absoluta clareza, porque esse é o ponto de partida de tudo. E se você não entender isso, vai entender errado todo o resto. A primeira verdade fundamental que São Luís Maria Grignion de Montfort, um dos maiores doutores da devoção mariana, nos ensina é esta: Jesus Cristo é o fim último de toda devoção à Virgem Maria. Isso precisa ficar gravado no seu coração. Nós não vamos a Maria para ficar em Maria. Nós vamos a Maria para chegar mais plenamente a Jesus. Ela não é o destino, ela é o caminho. Ela não é a luz, ela reflete a luz. Tudo o que nós veneramos nela, tudo o que nós admiramos nela, tudo o que nós pedimos a ela, em última análise, aponta para Jesus, vem de Jesus e conduz a Jesus. E isso não é uma invenção da Igreja medieval, como alguns gostam de dizer. Isso está nas Sagradas Escrituras, desde o início do Evangelho. Veja o que acontece nas bodas de Caná, no 2º capítulo do Evangelho de São João. Jesus está numa festa de casamento com seus discípulos, e Maria, sua mãe, também está lá. Em certo momento, o vinho acaba. E o que Maria faz? Ela percebe a necessidade daquelas pessoas. Vai até Jesus e diz simplesmente: eles não têm mais vinho. Ela intercede. Ela apresenta ao Filho a necessidade dos homens. E Jesus, mesmo dizendo que sua hora ainda não havia chegado, atende ao pedido de sua mãe e realiza ali o primeiro milagre público de sua vida. Transformou água em vinho. Mas repare bem, foi Maria quem provocou esse milagre. Foi ela quem intercedeu. E Jesus não disse a ela: mãe, não se meta, deixa que eu cuido disso sozinho. Não. Ele ouviu, ele atendeu. E mais, logo depois, Maria diz aos serventes aquela frase que resume toda a sua missão: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria nunca aponta para si mesma. Ela sempre aponta para o Filho. Sempre. E tem outro detalhe nas Escrituras que muitas vezes passa despercebido. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 11, quando os reis magos chegam a Belém para adorar o menino, o texto diz que eles entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Viram o menino com a mãe. Não viram o menino sozinho. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós o encontramos com Maria. Isso não é um acidente da história. Isso é o plano de Deus. E esse plano já estava anunciado desde o início da história da salvação.
No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo após a queda de Adão e Eva, Deus diz à serpente: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça." Essa mulher prometida desde o jardim do Éden é Maria. Ela é parte do plano divino de redenção desde antes de Abraão, desde antes de Moisés, desde o primeiro momento em que o homem pecou. Deus não improvisou. Ele já sabia que, para nos salvar, usaria não apenas o filho, mas também a mãe do filho. E a igreja primitiva entendeu isso muito bem. Já nos primeiros séculos do cristianismo, muito antes de qualquer concílio medieval, os cristãos rezavam a Maria, pediam sua intercessão, a chamavam de Mãe de Deus. A oração mais antiga que temos dirigida a Nossa Senhora, chamada Subtum Praesidium, foi encontrada num papiro do Egito, datado do século III. Século III. Isso é menos de 200 anos depois dos apóstolos. E o que diz essa oração? À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ou seja, os primeiros cristãos, aqueles que aprenderam a fé diretamente dos sucessores dos apóstolos, já recorriam à intercessão de Maria. Isso não é invenção, isso é tradição apostólica. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 969, resume isso de maneira belíssima, ao dizer que a intercessão de Maria continua no céu, onde ela não cessa de interceder por nós e de nos alcançar os dons da salvação eterna. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Ela cuida de nós como cuidou de Jesus, e nós, como filhos, recorremos a ela com a mesma confiança com que uma criança recorre à sua mãe quando está com medo, quando está perdida, quando precisa de ajuda para chegar ao Pai. Agora, talvez você esteja pensando: tudo bem, padre, eu entendi que Maria está na Bíblia. Eu entendi que a igreja primitiva já rezava a ela, mas a minha pergunta continua. Por que eu preciso passar por Maria? Por que eu não posso simplesmente ir direto a Jesus? Afinal, Ele é Deus, Ele me ama, Ele morreu por mim. Por que colocar alguém no meio do caminho? Essa é uma pergunta honesta e merece uma resposta honesta. E a resposta vai te surpreender, porque ela revela algo muito profundo sobre a nossa condição humana e sobre a sabedoria de Deus. Veja bem, é claro que você pode ir diretamente a Jesus. Ele é Deus conosco, o Emanuel. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém está dizendo que você não pode falar com Jesus, rezar a Jesus, entregar sua vida a Jesus. Você pode, e você deve. Mas aqui está o ponto que muitas pessoas não percebem. As pessoas que insistem em não passar pelo caminho de Maria, que fazem questão de ignorar a mãe para ir direto ao filho, com o tempo começam a desenvolver um problema muito sério. Elas começam a tratar Jesus com uma certa irreverência. Começam a falar de Jesus como se ele fosse um colega, um camarada, alguém do mesmo nível. Perdem a noção da majestade divina de Nosso Senhor. E isso é gravíssimo. São Luís de Montfort percebeu isso no século XVIII e escreveu sobre isso no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele disse que aqueles que querem ir diretamente a Jesus sem passar por Maria acabam reduzindo Jesus ao nosso nível. E se isso era verdade na época de São Luís, imagine hoje, no nosso tempo, em que tantas pessoas falam de Jesus como se ele fosse um parça, um amigão, alguém com quem você bate papo de igual para igual. Isso não é intimidade, isso é irreverência. Porque Jesus não é apenas homem, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Ele é o Senhor do Universo, o Alfa e o Ômega, aquele diante de quem todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. E aqui está o dilema. Se você realmente compreende quem Jesus é, se você tem noção da sua imensa majestade, a sua reação natural deveria ser a mesma de São Pedro depois da pesca milagrosa. Lembra o que Pedro disse? Ele caiu de joelhos e disse: "Afasta-te de mim, Senhor,
porque sou um homem pecador. Pedro sentiu vertigem diante da grandeza de Cristo. Ele percebeu que estava diante de Deus e sentiu a sua própria pequenez, a sua própria indignidade. Essa é a reação correta. Ou você sente essa vertigem diante de Jesus, ou você perdeu a noção de quem ele realmente é. E é exatamente aqui que Maria entra como um presente, como um dom de Deus para nós. Porque nós, por causa do pecado original, temos uma dificuldade enorme de nos aproximar de Deus. A primeira consequência do pecado de Adão foi o medo. Lembra o que aconteceu no Gênesis? Quando Deus desceu para passear com Adão e Eva na brisa da tarde, eles se esconderam de Deus. Tiveram medo. E desde então, a humanidade carrega esse medo. Nós temos medo de Deus. Medo da sua justiça, medo da sua santidade, medo de não sermos dignos, medo de sermos rejeitados. E Deus, que conhece o nosso coração, que sabe das nossas fragilidades, nos deu Maria como caminho de aproximação. Ela é como um mediador com um M minúsculo junto ao mediador com um M maiúsculo. Ela não substitui Jesus, ela nos conduz a Jesus. Ela não compete com o Filho, ela nos apresenta ao Filho. E faz isso de um jeito que nós conseguimos suportar, porque através dela nós vemos a ternura de Deus, a proximidade de Deus, a humildade de Deus. Pense nas imagens mais belas de Nossa Senhora. Quase sempre ela está segurando o menino Jesus no colo, ou então está grávida esperando o nascimento do Salvador. E quando você olha para essa imagem, o que você vê? Você vê Deus pequenino. Você vê o Criador do universo como um bebê frágil, dependente, nos braços de uma mulher. Você vê a grandeza infinita de Deus tornada acessível, tocável, abraçável. E isso muda tudo, porque agora você não precisa ter medo. Você pode se aproximar. Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela santa tão querida que celebramos no dia 1º de outubro, tinha uma frase belíssima. Ela dizia: "Eu não posso ter medo de um Deus que se fez criança." Mas veja, ela só conseguia dizer isso porque olhava para Jesus nos braços de Maria. Era Maria quem lhe mostrava a pequenez de Deus. Era Maria quem tornava o mistério acessível. São Luís de Montfort usa uma analogia que eu acho extraordinária. Ele diz que é mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo do que separar Maria de Jesus. Os dois estão unidos de forma inseparável. Toda a luminosidade de Maria vem de Jesus, assim como toda a luminosidade da lua vem do sol. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Maria não tem glória própria, ela reflete a glória do Filho. Então, quando você venera Maria, quando você reza a Maria, quando você se consagra a Maria, quem está recebendo essa honra em última análise? Jesus. Sempre Jesus. Agora, eu sei que alguns de vocês ainda têm uma objeção martelando na cabeça, e provavelmente é aquela objeção clássica que os nossos irmãos protestantes repetem com muita frequência. Eles dizem: "Mas a Bíblia afirma que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo." Está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Como vocês católicos podem dizer que Maria é medianeira? Pois bem, vamos olhar para esse versículo com atenção, porque ele não diz o que muitos pensam que diz. São Paulo realmente escreve que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é verdade absoluta. Jesus é o único mediador da redenção. Foi ele quem morreu na cruz, foi ele quem derramou o seu sangue, foi ele quem abriu as portas do céu para nós. Nenhuma criatura, nem Maria, nem os santos, nem os anjos, poderia fazer isso. Só Jesus. Mas veja, mediação não é a mesma coisa que intercessão. Quando nós dizemos que Maria intercede por nós, não estamos dizendo que ela nos salva. Estamos dizendo que ela reza por nós, que ela apresenta as nossas necessidades ao Filho, assim como fez nas bodas de Caná. E isso a própria Bíblia mostra que é legítimo. O próprio São Paulo, que escreveu aquele versículo sobre o único mediador, também pedia aos cristãos que rezassem uns pelos outros. Na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 30,
Ele diz: Peço-vos, irmãos, que luteis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ora, se pedir oração aos irmãos fosse uma ofensa à mediação de Cristo, São Paulo estaria se contradizendo. Mas ele não está. Porque pedir a intercessão de outro cristão não diminui em nada a mediação única de Jesus. Apenas reconhece que todos nós, como membros do corpo de Cristo, podemos e devemos rezar uns pelos outros. E se isso vale para os cristãos aqui na terra, quanto mais vale para os santos que já estão no céu, na presença de Deus, em perfeita comunhão com Ele. E entre todos os santos, quem está mais próximo de Jesus do que a sua própria mãe? Quem o conhece melhor? Quem ele ouve com mais ternura? Então, pedir a intercessão de Maria não é um desvio, não é uma ofensa, não é uma competição com Jesus. É simplesmente reconhecer que ela é a criatura mais santa, mais próxima do Filho, e que a sua oração tem um poder imenso diante do trono de Deus. O cardeal John Henry Newman, que foi um anglicano convertido ao catolicismo no século XIX, fez uma observação muito interessante sobre isso. Ele olhou para a Europa do seu tempo e percebeu um padrão. Os países que haviam aderido à reforma protestante, que haviam jogado a devoção mariana pela janela, dizendo que queriam adorar só a Jesus, esses países, poucas gerações depois, já não adoravam mais nem Jesus. Tinham caído no ceticismo, no materialismo, no ateísmo prático. Já não iam mais à igreja, já não tinham mais fé. Enquanto isso, os países que haviam mantido a devoção a Maria continuavam firmes na adoração a Cristo. A fé permanecia viva. É como se, ao tirar Maria do caminho, as pessoas tivessem perdido também o Filho, porque os dois estão unidos. Quem rejeita a mãe acaba, com o tempo, rejeitando também o Filho. Mas eu preciso ser honesto com vocês, porque o problema não está só do lado de fora da igreja. Existem também católicos que vivem a devoção a Maria de forma errada, e São Luís de Montfort identificou esses tipos de devotos problemáticos no seu tratado. Eu quero falar de 3 deles, para que você examine o seu próprio coração e veja se não está caindo em algum desses erros. O primeiro é o devoto crítico, ou cético. Esse é aquele sujeito que se diz católico, mas não acredita em nada. Ouve falar de aparições de Nossa Senhora e diz que é bobagem. Ouve falar de milagres em Lourdes ou em Fátima e dá de ombros. Não tem fé. Duvida de tudo. Na verdade, esse nem deveria ser chamado de devoto, porque ele não tem devoção nenhuma. Ele perdeu a fé e continua dentro da igreja apenas por costume, por tradição familiar ou por conveniência social. Para esse, a solução é uma só: humildade. Pedir a Deus o dom da fé. Reconhecer que existem realidades que ultrapassam a nossa razão limitada e que Deus pode sim agir de formas extraordinárias através da sua mãe. O segundo tipo é o devoto escrupuloso. Esse é o católico que tem medo de amar Maria demais. Ele fica pensando: será que eu estou exagerando? Será que eu deveria rezar menos o terço e passar mais tempo diante do Santíssimo? E ele começa a se sentir culpado por ter devoção a Nossa Senhora, como se isso fosse roubar algo de Jesus. Esse escrúpulo é completamente infundado. Se São Paulo, que era um homem pecador, podia dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, quanto mais podemos dizer isso de Maria, que nunca pecou, que foi cheia de graça desde o primeiro instante de sua existência. Tudo o que você vê em Maria é Cristo. Toda a sua beleza, toda a sua santidade, toda a sua bondade é reflexo do Filho. Então não tenha medo. Você não está tirando nada de Jesus quando ama Maria. Pelo contrário, você está amando Jesus através dela. E o terceiro tipo, talvez o mais perigoso, é o devoto mágico, ou supersticioso. Esse é aquele católico que acha que a devoção a Maria funciona como uma fórmula automática. Ele pensa assim: eu uso o escapulário, eu rezo o terço, eu fiz a consagração, então estou garantido. Posso viver do jeito que eu quiser, porque Nossa Senhora prometeu que quem fizer essas coisas vai para o céu. Isso é uma ilusão gravíssima
e desagrada profundamente a Deus. A consagração a Maria não é um ato mágico. Não é uma fórmula que você recita e pronto, sua vida mudou. A consagração é um caminho de santificação que exige conversão, que exige mudança de vida, que exige esforço diário para abandonar o pecado e crescer nas virtudes. Se você faz a consagração, mas continua vivendo na sem-vergonhice, na infidelidade, na mentira, no egoísmo, você está enganando a si mesmo. Nossa Senhora não vai te levar para o céu à força. Ela quer te santificar, mas você precisa colaborar. Você precisa querer mudar. Então, na prática, o que você deve fazer com tudo isso que aprendeu hoje? Primeiro, se você ainda não tem uma devoção mariana consistente, comece. Comece de forma simples, sem complicação. Reze o terço. Se você não consegue rezar os 5 mistérios de uma vez, comece com um mistério por dia. São apenas 10 Ave-Marias, um Pai Nosso e um Glória. Isso leva menos de 5 minutos, mas faça com atenção, com o coração presente, meditando nos mistérios da vida de Cristo. Porque o terço não é uma repetição vazia de palavras, é uma contemplação do Evangelho junto com Maria. Você olha para Jesus através dos olhos dela. Segundo, considere seriamente fazer a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. É um caminho de 33 dias de preparação, com leituras, orações e exames de consciência, que culmina num ato de entrega total a Jesus pelas mãos de Maria. Não é mágica, como eu já disse. É um compromisso. É você dizer a Deus: eu quero me santificar, e eu escolho fazer isso pelo caminho que o Senhor mesmo preparou, que é o caminho de Maria. Se você quer ir mais fundo na vida espiritual, se você quer que Cristo seja formado em você, essa consagração é um instrumento poderosíssimo. Terceiro, reze o Angelus. São 3 Ave-Marias rezadas ao meio-dia, recordando o momento da Anunciação, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador e ela disse o seu sim. É uma oração curtinha, que você pode fazer em qualquer lugar, e que te reconecta com o mistério da encarnação no meio do dia, no meio da correria, no meio do trabalho. É um lembrete de que Deus entrou na história humana através de Maria, e que Ele quer continuar entrando na sua história através dela também. E por fim, entenda o que a consagração realmente significa. Assim como Jesus foi gerado no ventre de Maria, assim como ele foi formado nela durante 9 meses, assim como ele cresceu sob os cuidados dela em Nazaré, assim também Jesus quer ser gerado em você. Ele quer ser formado no seu coração. Ele quer crescer em você até que você possa dizer, como São Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E Maria é a artesã dessa obra. Ela é quem forma Cristo em nós. Ela é quem molda o nosso coração para que ele se pareça cada vez mais com o coração do Filho. É um processo, é um caminho, é uma jornada. Não acontece de um dia para o outro, mas acontece, e acontece de forma mais segura, mais suave e mais profunda quando nós nos entregamos a ela. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Não tenha medo de recorrer a ela nas suas angústias, nas suas dúvidas, nas suas fraquezas. Ela é sua mãe. Jesus a deu a você do alto da cruz quando disse a João: eis aí a tua mãe. E João, que representa cada um de nós, a acolheu em sua casa. Acolha você também. Deixe que ela entre na sua vida, que ela cuide de você, que ela te conduza pelas mãos até o trono do seu Filho. Um dia, quando você chegar ao céu, você vai entender tudo. Vai olhar para trás e ver cada momento em que Maria esteve ao seu lado, cada graça que ela alcançou para você, cada vez em que ela segurou a sua mão quando você estava prestes a cair. E você vai agradecer a Deus por ter colocado essa mãe tão boa no seu caminho. Você vai perceber que nunca houve competição entre ela e Jesus, nunca houve conflito, nunca houve desvio. Havia apenas amor, o amor do filho pela mãe e o amor da mãe pelos filhos do filho. Que Deus abençoe você. Que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima,
interceda por você e por toda a sua família. Que ela te conduza sempre mais perto de Jesus, até o dia em que você possa contemplá-lo face a face, na glória eterna do paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.